pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube Criminal, seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia. Hoje comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Ele, Marlon Ricardo, nosso criminalista de sucesso que sempre está por aqui. João Ricardo Batista já deu o ar da graça e já saiu, porque hoje, como diz Charlie Brown Jr., o escritório do João é na praia, né? Tá de férias o João. E o Thiago acabou de mandar uma foto para mim, embaixo da Torre Eiffel. Só para você ver como esses caras estão ousados, né? Com esse provimento que todo mundo teve medo aí, provimento 205, que o Marlon me lembrou bem o número dele. Proibido a ostentação, mas a gente já explicou, pelo menos na minha visão, essa ostentação, ela só é no exercício da profissão, visando vender. E aí, pessoal, até queria falar uma coisa para vocês interessante aqui. Eu sei que o tema é outro, mas a docência, ela não faz parte do exercício da advocacia, tá? Então, por exemplo, o que a gente faz aqui, ensinando, passando, compartilhando conhecimento, não é exercício de advocacia. Nós estamos fazendo o exercício da docência. E é diferente, a OAB não regulamenta o exercício da docência, tá? O que ela regulamenta é o exercício da advocacia. Aí sim, tudo bem que é uma linha tênue, tá? Tem hora que isso vai passar para um lado, vai passar para o outro, mas aqui nós estamos na figura de professor. Então, se a gente quisesse ostentar aqui, não teria problema algum, a OAB não poderia regulamentar, porque aqui nós estamos vestidos com a capa do professor. Não é isso aí, Marlon? Eu acredito que seja. Primeiro, obrigado pelo convite. Todos muito legal estar sempre aqui, ainda mais com um tema tão importante quanto esse, pegando esse gancho da portaria, do provimento, né, 205, é o que fala sobre o marketing em geral. Nós tínhamos aquele do ano 2000, e aí veio esse novo, que trouxe a possibilidade, que ao meu ver já existia, mas que as pessoas não usavam, do marketing digital, de impulsionar publicações e tudo mais, deu esse pontinho aí. Eu acho que é muito fácil de você separar o que está abrangido por esse provimento ou não, ao meu ver, né? Claro que é minha visão. É só fazer a pergunta simples. Você tem obrigação de ter OAB para fazer isso? Então, você tem obrigação de ter OAB para advogar? Tem, beleza. Está abrangido pelo provimento. Você tem a obrigação de ter OAB para fazer, sei lá, consultoria jurídica? Ok, está abrangido pelo provimento. Fora isso, na OAB não tem onde ela colocar o dedinho. Fiz um stories ontem falando, inclusive, a gente tem que separar a figura do cidadão advogado com a profissão advogado. Eu sou Marlon, sou advogado e eu tenho eu tenho fontes de renda passiva como investimento, eu tenho o curso, eu tenho aula, eu sou professor universitário, eu sou um monte de coisas. Eu não sou só o Marlon advogado. Então, essas coisas, claro que se entrelaçam, porque às vezes uma coisa precisa da outra. Talvez eu não seria professor se não fosse advogado, porém a OAB não pode bater o bedelho dela nisso aí, porque não tem nada a ver. Se tivesse um outro órgão regente dos docentes em alguma coisa nesse sentido, talvez poderia regulamentar alguma coisa no nosso caso, né, aqui, do jeito que nós estamos falando agora. Só para dar mais um pitaco, e daí a gente entra no tema, olha que interessante isso. Eu vi até um pessoal falando, né? Isso é para evitar aqueles advogados que que mostram, por exemplo, um carrão, um escritório gigante, fala, quer saber como eu consegui isso? Vou te mostrar o caminho das pedras, rola a tela para cima, enfim. Só que, pessoal, aí que tá a questão, a OAB não pode se meter nisso. Porque imagina que o que o Marlon falou é perfeito. Imagina que esse mesmo advogado pare de advogar. Ele até deixa a OAB dele suspensa, ou então cancele a OAB dele, o número da OAB dele, e continua ensinando como que ele ganhou dinheiro na advocacia. O que a OAB pode fazer? Zero, nada, ele já não é mais, nem tem mais a carteira da OAB. Por quê? Porque para ser professor você não precisa ter a carteira da OAB. Então não confunda. Claro que eu tirar a foto no meu carro, na frente do meu escritório, e mostrando que eu sou um advogado muito bom e por isso eu consegui sucesso, ou então uma mulher com uma bolsa, sei lá, chique, ou então com uma veste chique e chamando atenção para o escritório dela, ou então dentro de um carrão também, isso é o que o provimento proíbe, né? Você chamar atenção para o seu escritório de advocacia através da ostentação. Mas enfim, tinha até o artigo 7º, mas depois a gente faz uma live para falar só sobre isso. Vamos entrar no nosso tema, que é o provimento 188 da OAB, que fala sobre a investigação defensiva. Dr. Emerson, não sei se ele vai conseguir entrar, talvez ele consiga, e quando ele conseguir eu coloco ele aqui. É só ele mandar aí nos comentários, né, que ele chegou, e aí eu jogo ele aqui. Ele tinha falado que não ia conseguir por conta da reunião, depois ele falou que ia conseguir, mas enfim, a gente faz o tema da mesma forma, sem problema algum. Bom, queria começar aqui mostrando, assim como o Marlon falou, pessoal, a investigação defensiva, na minha visão, ela é um dos instrumentos mais importantes até hoje da advocacia criminal. Eu acho que ele é um game changer, ele é uma virada de jogo para os advogados criminalistas. Quem sabe se utilizar da investigação defensiva vai estar um passo à frente, vai conseguir melhores resultados para o cliente,
Porque até então nós tínhamos uma advocacia passiva assim, uma visão passiva da advocacia. Como assim, Rodrigo? Eu espero que o Ministério Público não consiga fazer provas para que eu peça uma absolvição, ou eu espero que o Ministério Público consiga fazer alguma prova de inocência do meu cliente para que eu demonstre isso para o juiz dentro do processo. E acabava que nós atuávamos muito mais como meros figuradores, meros apontadores de provas dentro do processo. Olha, juiz, aqui tem um depoimento que é interessante. Olha, juiz, aqui o Ministério Público juntou uma prova que é interessante ao meu cliente. E aí acontecia o quê? Se o Ministério Público não juntasse a prova que ele produzia, que ele fez lá no gabinete dele, o que acontecia? Você ficava sem essa prova, sem esse acesso. Você não ia atrás das provas. Claro que eu sei que tinha muito advogado que já fazia isso, só que agora nós temos um provimento que regulamenta você atuar ativamente para demonstrar que o seu cliente não estava no local, que a situação era outra, para demonstrar uma circunstância que possa dar um privilégio e ter alguns poderes para fazer isso, tá? Não sei o que o Marlon acha desse ponto inicial aqui, da gente falar um pouquinho da importância disso. Ele falou que até estava fazendo um procedimento, vou pedir para ele comentar. E aí eu só quero dar um último ponto aqui na nossa abertura, que é justamente a questão do espero, tá? É muito interessante essa palavra espero. E lá, quando a gente fala de programação neurolinguística, da linguagem hipnótica, a palavra espero, ela tem um resultado muito interessante. Porque eu espero que o Ministério Público faça algo ou não faça algo. O que significa esse espero? Eu fico sentado esperando que alguém tome uma atitude que vá me beneficiar. Então, quando a gente fala isso, a tendência do nosso cérebro é pensar isso. Olha, espero que dê certo este processo. Eu estou tirando a responsabilidade das minhas costas e passando para outra pessoa. Então, em vez de esperar que algo aconteça, eu acredito que esse provimento ele vai no sentido de que o advogado faça algo, né? Olha, eu vou fazer a absolvição acontecer aqui dentro do processo. O que você acha disso, Marlon? Cara, existe uma distância gigantesca do que nós somos ensinados na faculdade, do que é o certo, do que está escrito, do que deveria ser, para o que é. Uma das coisas que demonstra claramente essa diferença interfere diretamente na investigação defensiva, que é o princípio do indúbio pro réu. O advogado, ele aprende na faculdade e, querendo ou não, nós somos responsáveis por isso, eu como professor, você como professor, porque nós temos que ensinar o que está escrito e o que é certo, que existe um princípio que fala claramente, se houver qualquer tipo de dúvida, o réu tem que ser absolvido. Ou seja, quem tem que fazer prova contra o réu é o Ministério Público. O réu, se você olhar de forma fria o princípio, ele poderia ficar numa situação passiva durante o processo todo, e se o Ministério Público não foi capaz de fazer provas contra ele, ele deveria ser absolvido. Mas na prática não é assim. O indúbio pro réu é uma coisa que nós temos que buscar, mas nós temos que trabalhar. Eu sempre digo na minha profissão, quando eu converso com qualquer cliente, a meta é prepare-se para o pior, espere o melhor. Então a gente espera o indúbio pro réu, mas a gente se prepara para um juiz inquisitivo, a gente se prepara para um promotor que esteja muito bem preparado e produza uma série de provas. E para que nós possamos nos preparar para isso, nós temos que sair da situação de passivos e nos tornarmos ativos no processo. Ou seja, nós temos que ir atrás da prova. Tem situações em que se um advogado não for atrás da prova, por exemplo, um estupro de vulnerável, ou qualquer crime sexual, ou Maria da Penha, que é uma área que você trabalha muito, nós somos jogados no limbo. Principalmente porque, no final das contas, a palavra da vítima vai ter um grande peso. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Grande Marlon, satisfação imensa, meu amigo, fazer novamente um evento com você, um evento online. Grande Rodrigo, primeira vez que nós estamos aqui tendo a oportunidade de debater. Uma honra imensa participar do canal, desse podcast, que tem um tema que eu considero talvez o tema hoje mais palpitante, mais relevante para a defesa criminal. Show de bola. Doutor Emerson, queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente sabe que foi uma luta aí para conseguir estar aqui nesse horário junto com a gente. Então eu quero agradecer muito aí a disponibilidade, essa força que o senhor fez aí desde ontem para hoje para conseguir estar aqui. Pessoal, vamos apertar o dedo nesse coração, mandar um aviãozinho aí, que o doutor Emerson aí ele teve que ajustar a agenda dele para estar aqui com a gente para falar desse tema tão importante. A gente só acabou de começar a falar do tema de investigação, da importância dele, assim como o doutor citou aí. Eu acredito que é uma mudança de jogo, né? Para todos nós aqui, esse provimento. Doutor Emerson, se quiser se apresentar aí, falar um pouquinho para o pessoal o que o senhor faz, como é que funciona as suas mídias sociais aí, fique à vontade. Meus amigos, eu sou defensor público no estado do Ceará, há 18 anos na prática criminal, eu até brinco, eu só tenho 30 anos de idade
mais 18 anos na Defensoria Pública e 21 anos na prática criminal, 3 anos antes da Defensoria Pública. E nós somos entusiastas, apaixonados pelo exercício da defesa. Considero que nós, com essa possibilidade de estabelecermos hoje um debate nacional, né? O mundo online, o mundo da internet possibilita hoje esse nosso encontro aqui, diminui os espaços, como se diz, no mundo virtual, e é uma honra imensa participar desse debate sobre investigação criminal defensiva. Show de bola. Bom, eu recebi uma pergunta aqui muito interessante, na verdade, que eu acho que a gente pode puxar o fio aqui e começar por ela. Se é possível o advogado fazer, vou até colocar aqui a pergunta que chegou. Se é possível o advogado fazer investigação defensiva pela vítima. Olha que interessante. Seria possível utilizar o provimento para fazer uma investigação defensiva pela vítima? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Eu acho muito interessante e eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Eu digo sempre, a vítima, muitas vezes, investiga. Vamos pensar no seguinte, numa pessoa que está sofrendo uma extorsão, ou numa pessoa que está sofrendo algum problema na sua família que é relacionada a delito sexual. Quantas e quantas vítimas não investigam? Inclusive, nós temos aquele caso célebre julgado no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da posição X ou Y, das correntes X ou Y sobre o tema, o STJ consolidou que é lícito a vítima gravar a conversa com o abusador sexual, com a pessoa que vem cometendo um abuso sexual, que seria lícito, porque seria ela parte da conversa. Então seria, inclusive, prova lícita. E é uma prova lícita produzida pela própria vítima, aceita pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, é um exemplo de como a vítima, ela investiga, e não tem nenhum limite a vítima investigar. Todos nós temos os limites naturais, né, tanto a advocacia criminal como a defensoria pública, porque nós exercemos o mesmo papel em setores diferentes, né? A advocacia criminal e a defensoria pública criminal. Nós temos, eu costumo dizer, o mesmo DNA ocupando posições, digamos, em campos diferentes, mas é o mesmo DNA. O DNA da advocacia criminal é o DNA da defensoria pública criminal, na área criminal. E nós, durante muito tempo, tínhamos um receio de falar sobre investigação defensiva. O Marlon sabe. Era como se fosse, poxa, mas a defesa não pode investigar. Era aquela visão de defesa estática, né? E não defesa dinâmica. Então, eu entendo que a vítima não tem nenhum problema, desde que respeitados os mesmos limites de direitos e garantias individuais que todos devem respeitar, eu acho que é tranquilo. Sua opinião, Marlon? Eu concordo. Eu não chamaria de investigação defensiva nesse caso, tampouco acho que se limitaria ao provimento 188. Acho que teria mais uma lógica vinculada ao MP. Mas a vítima faz e tem que fazer isso ao tempo todo, e o MP às vezes falha, a gente precisa dar um auxílio ao MP, porque o MP não tem braço suficiente para isso. Isso sem falar nas situações em que você é contratado como advogado, como um substituto do MP, no caso de uma queixa-crime ou algo assim. Então, a necessidade de investigação é fundamental. Eu tenho levantado essa bandeira faz muito tempo, que o advogado criminal ele tem que abrir muito olho para essa atuação pela vítima. Apesar de eu ainda achar, e falei isso na live de ontem, que o processo penal ele ainda é um pouco imaturo para que se tenha uma proteção, para que ele olhe para a vítima também, como se fossem partes iguais, né? O réu sofre uma pressão muito maior do Estado, mas eu acredito que o advogado criminalista tem que estar com o olho muito aberto para essa questão de atuar pela vítima. Eu estou numa vara de violência doméstica, atuo há 5, 6 anos nessa vara, e eu vejo todos os dias processos que são perdidos no meio do caminho, porque, como o volume é muito grande, o processo fica mal provado. O delegado, nem por culpa dele, ele tem 1 milhão de coisas para tocar ali, muito procedimento mesmo. Para vocês terem ideia, na última pesquisa que eu fiz, mais de 66% dos processos que rodam, pesquisa do CNJ do ano passado, são de violência doméstica, né? Quando você fala em varas especializadas, entre criminal, júri e violência doméstica, 66% são de violência doméstica, então a prova vai ficar ruim. E aí o advogado que olha para esse lado, né, de uma investigação que ele possa fazer pela vítima, juntar uma prova melhor, com mais qualidade. Eu pego processos ainda, hoje em dia, com foto preto e branco para demonstrar uma lesão na vítima. Para demonstrar um roxo, foto preto e branca. Para demonstrar um áudio, uma foto do áudio.
tá? Isso não é brincadeira, são casos reais aqui, que eu já imagino um advogado atuando, né? Verdade, verdade. E, inclusive, Rodrigo, Marlon, eu estava ontem justamente trabalhando num caso que todos vocês conhecem, é muito comum na prática na prática criminal, da advocacia criminal, da defensoria pública criminal, na prática criminal. Um caso de uma garota que ela foi presa com um namorado que é traficante, envolvido com organização criminosa, e nós estamos atuando nesse caso, porque eu conversei com ela no presídio feminino, no IPF aqui, semana passada, na quarta-feira, e ela disse, eu perguntei para ela, você faz parte de facção criminosa? Porque ela foi denunciada por ser integrante de organização criminosa, etc. e tal. Ela disse, doutor, eu nunca fiz parte de facção criminosa, eu trabalho, eu estudo, pois você está denunciado aqui por crime de tráfico e ainda por ser integrante de facção criminosa. Aí eu sempre digo o seguinte, nós temos que também assumir a nossa responsabilidade de defesa. O Marlon sabe disso. Porque muitas vezes nós falamos assim, o inquérito foi feito de forma muito precária, foi feito de forma rápida, ouviu todo mundo ali rapidamente, remeteu para a justiça, o MP rapidamente, por causa da situação do flagrante, já ofereceu a denúncia e capitulou lá a organização criminosa também. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, nós não estamos na Alemanha. Eu lembro de uma viagem que eu fiz, que eu conheci um pouquinho do sistema lá. Foi uma rápida incursão no sistema, e é muito bom. Você tem uma polícia que tem 2 processos de homicídio por mês, para, com calma, com cautela, investigar vigorosamente o que aconteceu. Aí você tem um sistema de justiça que funciona com a demanda muito pequena, com uma estrutura muito maior do que a nossa, com uma qualidade infinitamente maior. Então você vê, o Brasil é o contrário. Nós temos uma estrutura pequena e uma demanda imensa. Então, sempre haverá erros. Não tem como evitar, faz parte. Não é questão de ficar colocando culpa na polícia, culpa no judiciário, culpa... Não, nós somos partes e nós temos que contribuir. Inclusive, muitas vezes nós podemos contribuir para uma boa investigação, com cooperação, inclusive, né? Uma visão constitucional de uma investigação criminal. Acabar com essa ideia de que o processo é inquisitório, o advogado, o defensor tem que ficar distante. Como assim? Calma. Se for realmente algo que possa ser desnaturado, tem que ficar distante. Aí, nesse caso dela, eu vou ter que fazer uma investigação criminal defensiva. É importante que se diga, Rodrigo, eu queria apontar um dado meu aqui de uma estatística minha, Marlon, interessante, na Defensoria Pública. Infelizmente, a gente não tem como fazer investigação criminal para todos os casos, porque a Defensoria Pública tem um volume gigante de trabalho. Nós temos que selecionar os casos nos quais nós vamos fazer investigação criminal, como é esse caso. E as chances de um pedido de liberdade com investigação criminal aumentam 80%. É incrível. Se eu faço um pedido de liberdade padrão, olha, tem residência, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais, e eu peço uma revogação de preventiva, a chance de ser negada é imensa, essa revogação. Se eu faço uma investigação criminal, que eu demonstro que realmente essa pessoa não pode fazer parte de uma organização criminosa, porque eu estou levantando informações que, olha, não tem sentido, ela não faz parte de uma organização criminosa, a chance de soltura aumenta imensamente. Novamente, eu estava falando na hora que o senhor chegou, que o advogado ele tem aquela ilusão do indúbio pro réu. E em relação ao que o senhor disse agora, é a mesma coisa. A maioria dos advogados, infelizmente, ele olha para a questão do pedido de liberdade e ele lê a decisão do juiz dizendo que não é o momento de adentrar o mérito e ele não fala nada de mérito. É claro que é. Tem que ter materialidade, tem que ter autoria para prender alguém. Então, claro que não é o mérito aprofundado como o mérito que vai ser discutido no processo, mas se a gente puder trazer um pouco, pelo menos, que a gente consiga numa investigação defensiva que mexa naquele mérito, tem que trazer. Não tem por que deixar sem trazer, né? Concordo, Rodrigo, concordo. Inclusive, eu cito o Geraldo Prado, né? O grande Geraldo Prado, quando ele diz, quando se fala muito daquela coisa do indúbio pró-societar no oferecimento da denúncia, eu acho que vocês, pelo que eu vejo, concordam comigo, eu sou contra o indúbio pró-societar no oferecimento da denúncia. Por uma razão muito simples, nós não podemos denunciar sob aquela perspectiva de que, olha aí, nós denunciamos e depois nós levantamos os elementos, as provas para comprovar a acusação. Não, porque o processo é muito caro. O processo destrói a pessoa na família da pessoa, o processo destrói a pessoa no campo social e o processo
destrói a pessoa profissionalmente também. O processo já é uma pena de qualquer forma, de qualquer modo. Só o processo, mesmo que a pessoa daqui a 4, 5 anos, 3 anos, sei lá quando, ou então mesmo que seja rápido, a pessoa seja absolvida ou se consiga uma suspensão do processo, uma ANPP, mas o fato é que nós temos que ter muita cautela, ter muita precaução. O Geraldo Prado tem uma teoria que eu concordo com ele em gênero, número e grau. Ele diz o seguinte: quando o Ministério Público denuncia, do ponto de vista de informação, ele já deve ter informação que hoje seria suficiente, hoje, para condenar. É o que eu penso também. Então nós temos que buscar um standard probatório, quando do momento do oferecimento da denúncia, que não seja distante do standard probatório lá do momento da sentença. Então, porque a pessoa, não, mas é porque esse não é o momento. Aí, muitas vezes, nós verificamos o quê? Denúncias com elementos de informação precários. E aí, depois, o dano é irreversível. Por mais que a pessoa seja absolvida. Mas vai ser absolvida, desmerecendo o processo. Não, calma aí, o processo é uma pena. Não desmereça o processo criminal. Na vida de uma pessoa, um processo criminal é algo devastador. Então, vamos tentar ter muita cautela. Uma denúncia tem que ser recebida quando realmente os elementos de informação da investigação, do inquérito policial, forem muito, muito substanciais. Eu acho que vocês concordam com esse ponto, né? Sim. E até eu queria complementar um pouquinho aqui, porque o Ministério Público faz a própria investigação dele, através do procedimento investigatório criminal que eles têm lá. Eles abrem o PIC lá para poder fazer a investigação deles. E a gente até falou isso numa outra aula. Poucos advogados pedem acesso a esse PIC. E na maioria, se não 100% dos casos, o Ministério Público abre um procedimento investigatório criminal próprio. E é lógico que, dependendo do procedimento, ele não vai juntar todas as provas, aquelas provas que não são interessantes para eles, para que ele vai juntar? Mas toda prova que o Ministério Público fizer, como administração pública, tem que ficar gravada nesse PIC dele. E aí o advogado pode sim pedir acesso a qualquer tipo de investigação em qualquer local. Tá? Se o Ministério Público não der, olha só que interessante, vai caber, se for na fase de inquérito, um HC para o juiz. Um caso inusitado de HC para o juiz, falando que a autoridade coatora é o Ministério Público, que não quer te dar acesso ao PIC. E para que você vai pegar isso? Eu vejo muito processo que, por exemplo, o advogado pede estudo social e o Ministério Público fala, não concordo com o estudo social. Para ele não concordar, é aquela máxima que a gente fala da testemunha. Nunca pergunta o que você não sabe. Se o Ministério Público não concorda, talvez ele já tenha feito um estudo social no PIC que não foi tão favorável assim. Então peça acesso ao PIC, olhe o que tem dentro, se o Ministério Público não deixar, entre com o HC. Tá? É mais uma importância que eu vejo aqui da investigação defensiva, você dentro da investigação defensiva requisitar o acesso ao PIC. É verdade, concordo. Até porque nós temos que lembrar que o Ministério Público, ele tem aquela visão, se o Ministério Público no processo penal ele é parte, se não é parte, claro que ele é parte. O Ministério Público é parte, mas nós jamais podemos ter, já que se trata de um procedimento investigatório, nada que não seja publicizado, concordo com você. O máximo de transparência, eu sempre digo, a transparência, né, ela não causa nenhum dano. Quando se fala muitas vezes que o inquérito é sigiloso, obviamente esse sigilo, isso é básico em processo penal, é somente aquele sigilo necessário para não desnaturar uma diligência em curso. Depois não existe mais sigilo, né? Até eu sempre brinco, você vai ver essas características dos manuais de processo penal do inquérito policial, elas são interessantes. Porque você utiliza termo como o inquérito é inquisitório. Ainda hoje, em pleno século XXI, os manuais de processo penal falam de inquérito como o inquérito é inquisitório. Tinha, inclusive, que mudar esse termo. Porque é como se, por exemplo, a defesa não existisse na fase do inquérito policial, assim como, por exemplo, o sigilo. O inquérito é sigiloso. O termo também deveria mudar. O inquérito tem o sigilo necessário para resguardar aquela investigação, aquilo que foi feito. É claro que o MP tem que publicizar. Ele pode não publicizar, aí tudo bem. Se tiver alguma fonte de uma pessoa que foi procurar o Ministério Público, doutor, eu venho sendo ameaçado de morte, se eu falar eu vou morrer, se o meu nome aparecer, amanhã eu não estou mais vivo. Claro, essas pessoas devem ser resguardadas, devem ser... Tem a famosa testemunha sem rosto, né? Essas pessoas devem ser resguardadas, porque realmente tem uma questão aí, inclusive de direitos humanos dessas pessoas que têm suas vidas ameaçadas, né? Nesse caso, tudo bem. Há situações
situações em que uma informação ela tem que ficar realmente restrita por uma questão de necessidade, né? Exato. Não sei se o Marco quer complementar? Deixa eu só fazer um complemento rapidinho e responder uma pergunta que o pessoal colocou. Se nesse caso entraria com MS ou se entraria com HC. Ao meu ver, dá para entrar com os dois. Se você for pelo argumento de que é uma prerrogativa do advogado que foi violada, mandado de segurança. Mas eu prefiro o HC, porque você vai pelo argumento de que é um direito do réu, do quem está sendo investigado, ter acesso à investigação. Então daria para entrar com os dois. E mais uma coisa, nesse requerimento, eu até dei a dica esses dias para o pessoal, que às vezes, e a gente não está generalizando aqui, o outro lado é ardiloso. Então a investigação está sendo feita por um ente ardiloso, em alguns casos, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público, as exceções, claro. E eles colocam lá, o PIC existe, mas existe uma investigação preliminar também, tanto na delegacia quanto no Ministério Público. E eles documentam coisas na investigação preliminar. Nós sabemos que tudo que é documentado nós temos que ter acesso. Só que aí você vai lá e faz um requerimento, simples. Eu requeiro a vistas do inquérito. Aí o delegado vai te dar a vista do inquérito. E aí você nem perguntou se tem uma investigação preliminar. E como você não perguntou, ele não vai chegar para você, tá aqui também a investigação preliminar, doutor. Então, quando você for requerer, você tem que requerer vista do PIC, do inquérito ou de qualquer investigação preliminar que esteja em andamento naquele momento com relação àquela pessoa, né? Muito bom, Marlon, muito bom. Excelente, excelente. E eu concordo, o HC, eu acho que até a celeridade do HC é muito maior, né? Eu acho que do que o mandado de segurança. E aí eu queria tocar num ponto que eu acho bem interessante, que é, por que fazer então a minha investigação defensiva? Por que eu não colho as provas e depois só junto no processo? E a gente vê lá no Código de Processo Penal que hoje em dia está cada vez mais sendo utilizado a cadeia de custódia de prova, né? Então você mostrar que houve uma cadeia de custódia de prova, ela é fundamental para que o juiz dê valor para a sua investigação defensiva. Como assim, Rodrigo? Eu vou pedir para o Ministério Público acesso ao PIC, a investigação que ele fez. Eu vou lá e faço um requerimento, consto uma portaria na minha investigação defensiva, olha, na data tal do tal, será elaborado um requerimento ao promotor de justiça, para que tenha acesso ao PIC, assim. Assino esse documento, pode ser digitalmente, coloco ele lá no meu PIC e faço o requerimento ao Ministério Público. O Ministério Público fez o que o Marlon falou. Olha, não pode ter acesso porque tem investigação em andamento. Tudo bem. Passou-se mais um mês, eu vou lá e retorno a pedir. Não pode porque tem investigação em andamento. Ótimo. Em algum momento processual eu preciso ter acesso. Quando eu tiver acesso ao PIC, se eu voltar e olhar, e nenhuma daquelas datas que eu pedi, aquele procedimento, ele estava realmente em diligência, houve uma informação falsa de alguém dentro do órgão público. E aí eu consigo várias coisas. Eu consigo uma nulidade, eu consigo demonstrar isso. Mas aonde que eu vou pegar subsídio? Dentro da minha investigação defensiva. Então, assim, eu acho fundamental a investigação defensiva, até para essa análise de custódia de prova. E até queria perguntar para o doutor Hermes, doutor, o senhor faz aí, que na defensoria aqui a gente não tem muito costume, a gente ainda não tem uma regulamentação, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul. O senhor acaba fazendo aí esses cadernos de investigação defensiva? Faço, como eu disse para você, de forma limitada, de forma a escolher os casos que, digamos assim, não é que merecem, porque eu acho que todo caso merece uma investigação defensiva. Mas, como eu disse, a Defensoria Pública tem os seus limites, né? Do ponto de investigação. E diga-se de passagem, investigação criminal defensiva de qualidade envolve muito tempo. Até você, digamos, abrir um procedimento de investigação defensiva, até você, digamos, trabalhar o que precisa ser trabalhado, isso envolve muito tempo. Eu lembro de uma investigação criminal defensiva que eu fiz para uma jovem acusada de crime de tráfico, eu tinha que conseguir a liberdade dela, um pedido de revogação, HC, estava lá naquela luta e precisava de investigação defensiva. Foi um mês de dedicação, tendo que, digamos, solicitar uma série de situações à Defensoria Pública para poder realizar a investigação. Então toma muito tempo, toma muita energia. É como eu sempre digo, né? Tudo que envolve a defesa dinâmica toma muito tempo. Eu costumo até dizer, um advogado ou defensor público que aceita fazer uma audiência em cima da hora, sem ler o processo, sem saber do que se trata, às vezes acontece. Nós não podemos negar que às vezes isso acontece. Acontece com a advocacia particular, acontece com a Defensoria Pública do mesmo jeito. Olha, você pode fazer, doutor, o senhor poderia, né?
um defensor público fazer essa audiência agora, que não tem quem faça essa audiência, o senhor poderia fazer, aí tem lá 8 réus, um processo super volumoso, super complicado, já é a segunda audiência, tudo, aí o que é o correto, doutor? O ideal é adiar esse procedimento, porque, como defensor, eu tenho que ler, ou então o senhor tem que me dar um tempo para que eu possa ler, para que eu possa estudar, para fazer essa audiência. Da mesma forma, um advogado, doutor, o senhor pode vir aqui, será que o senhor fez aquela audiência ali, não foi aquela outra audiência, o senhor pode vir aqui fazer essa audiência aqui? Às vezes é uma audiência de um caso muito complexo. Aí a pessoa, para não desagradar, doutor, aí funciona como advogado dativo, para não desagradar, quando acontece isso, seja com a advocacia criminal, seja com a defensoria pública, é como eu digo, você não tem defesa, você tem peça de decoração. Porque a pessoa está lá, ela não sabe de o que foi que aconteceu, ela não conhece o contexto, ela não teve tempo de conversar. Então, nós temos que olhar para isso aí. A investigação defensiva, por isso que eu digo que nós fazemos, ela é muito pontual, ela não é, digamos assim, eu atuo, por exemplo, por mês, em torno de 50, digamos assim, em torno de 50 casos criminais. Como é que por mês, imagine 50 casos criminais de pedidos de liberdade, de habeas corpus, de revogação, de relaxamento de prisão. Imagine você como seria interessante fazer a investigação defensiva em todos, mas não há tempo para isso, né? Suficiente. Então nós escolhemos os casos e fazemos. São experiências maravilhosas. Eu, inclusive, quero futuramente lançar uma obra. Eu tenho obras maravilhosas, indico aqui o Gabriel Bulhões, que indico também o Franklin Roger, obras maravilhosas de investigação criminal defensiva, se tem apenas 2 de autores brasileiros, mas eu quero futuramente lançar um livro de investigação criminal defensiva na prática, que é o quê? Reunir os 10 casos principais de atuação em investigação defensiva da Defensoria Pública e comentando o caso, de uma forma bem prática mesmo, como é que foi realizado, como iniciou, tudo, o que foi colhido, de forma que seja uma obra diferente, né? Porque as obras do ponto de vista de envergadura doutrinária, teórica e prática também são maravilhosas, dos autores que eu citei. E acho interessante que o senhor citou o Franklin, ele até estava aqui um pouquinho antes na live, ele deu uma entrada aqui, ele já participou com a gente aqui do Clube Criminal, e ele mudou meu posicionamento com relação a um ponto. Que antes eu ficava em dúvida se essa investigação que a defesa faz, se o Ministério Público poderia requisitar esse caderno investigativo como um todo. Né? Olha, eu posso chegar então, o advogado fez, eu posso chegar a requisitar? E aí, conversando com o Franklin, debatendo aqui no Clube Criminal, ele foi me explicando que, olha, o réu tem o direito a não autoincriminação. Então, a partir do momento que eu produzo uma prova na investigação defensiva, eu posso escolher se eu quero ou não colocar aquela prova dentro do processo. Porque senão eu estaria me autoincriminando. Então ele deu uma sacada muito interessante e ele mudou meu ponto de vista. Então agora eu entendo que a investigação defensiva é um caderno do advogado que no final ele vai fazer o relatório do que ele acha interessante, juntar dentro do processo. A obrigação de investigar, paralelamente, é do Ministério Público. E como Estado, ele não pode fazer uma seletividade de provas. Ele até pode, mas ele tem que mostrar esse caderno quando o advogado vai querer. E aí vem a junção de tudo. A importância de você fazer o pedido do PIC, a importância de você fazer a sua investigação defensiva. E aí eu vou entrar num ponto que eu quero ouvir os doutores aí, e desse ponto também, tá? Se vocês acham que esse caderno precisa ser mostrado ou não. E a segunda pergunta é, eu poderia, por exemplo, chamar no meu escritório a vítima de um caso de estupro para fazer uma oitiva dela através do meu escritório? Essa foi a pergunta que apareceu, tá? E a pergunta foi num sentido mais fácil de responder, porque o estupro vai gerar aquela confusão se a vítima tem revitimização ou não. Que foi o seguinte, olha, a vítima procurou e falou extra autos que não aconteceu esse fato. E aí a advogada está perguntando, eu posso então chamar essa vítima no meu escritório e colher o depoimento dela? Essas seriam as 2 indagações aí. Vou jogar para vocês essas bombas. Eu tenho uma posição bem clara sobre isso, em relação à questão da vítima. Não sei qual é a posição do Marlon, mas eu tenho uma posição bem clara. Eu acho que, nesse caso, a defesa, claro que é a minha posição, a defesa deve ter uma reserva e deve ter um cuidado, justamente porque se trata da vítima. Não se trata de uma testemunha, se trata da própria vítima. Eu acho muito delicado
e particularmente, eu não concordo, com todo respeito a quem, digamos, concorda, para quem acha que isso é possível, eu entendo que a defesa não poderia interferir nessa relação inicial da investigação criminal em relação à vítima. O que é que eu acho que pode acontecer? Aí tudo bem, aí é diferente. Então, o que é que eu acho que pode acontecer? Poxa, mas a própria vítima procurou o defensor do indiciado para dizer que aquilo não aconteceu. Foi a própria vítima que procurou o defensor. Se foi a própria vítima que procurou o defensor, eu entendo que, do ponto de vista, inclusive, ético, o defensor abre uma interlocução, inclusive no sentido de cooperação mesmo com o delegado de polícia ou com o próprio Ministério Público, já que foi a própria vítima que o procurou, então abre essa interlocução para que a própria vítima refaça seu depoimento, mas sem, digamos, interferir na questão da posição da vítima na investigação criminal. Porque eu acho que é uma questão ética e é uma questão muito delicada isso daí. Você, digamos, ter uma interferência em relação à posição da vítima. Mas é o meu posicionamento. Eu entendo que a defesa não pode interferir. Assim como eu acho que deve-se ter muito cuidado também, muito cuidado, porque assim como nós defendemos a investigação criminal defensiva, nós defendemos uma investigação criminal defensiva ética. Uma investigação criminal defensiva ética. Uma vez um aluno me fez a seguinte pergunta: professor, com todo o cuidado ético aqui, ele disse: eu estagiei num escritório de advocacia, né? De forma muito ética, nós estamos falando sobre isso, hipotética, e eu presenciei e fiquei chocado um advogado que simplesmente chamou as testemunhas e orientou as testemunhas. Não é aquela orientação do modo como se comportar na audiência, não. Orientou segundo ele. Então nós estamos tratando do ponto de vista meramente hipotético, né? Segundo ele narrou, foi uma orientação clara para mentir. Todo mundo sabe que isso aí é falta de ética. Inclusive o advogado pode ser processado no Conselho de Ética da OAB, salva ainda a possibilidade de o advogado ou o defensor público. E ainda tem o advogado ou o defensor público que age dessa forma, ainda pode ser responsabilizado do ponto de vista, inclusive, criminal. Então, se ficar realmente cabalmente provado uma situação desse tipo. Então, inclusive com as testemunhas, é preciso muita ética no trato. Eu, particularmente, o que é que eu defendo? Claro que isso é polêmico, mas eu defendo que quando você tem o procedimento, quando o Ministério Público realiza os procedimentos lá no caso de organização criminosa, ele é obrigado a filmar e a pegar um áudio. O que é que eu acho que resguarda uma defesa criminal de qualidade? Grave aquele momento, grave. Olha, você me permite gravar a nossa conversa, tudo, inclusive para resguardar todo o ato, entendeu? De qualquer tipo de questionamento. Agora, em relação à vítima, eu vejo como uma questão que realmente a defesa não poderia se envolver diretamente com a vítima, salvo via interlocução com o delegado e com o promotor de justiça. Aí vamos ver a posição do Marlon aí, né? A divergência. Deixa eu iniciar a divergência. Eu entendo que poderia ser ouvido, a vítima poderia ser ouvida, assim como uma testemunha de acusação ou qualquer pessoa, porém, diferente de pode, o deve, né? Porque você se coloca numa posição de muita fragilidade. O nosso provimento é um provimento, ele pode ser mudado amanhã. Não temos uma lei que nos garanta, que nos dê prerrogativa. Então, o advogado que vai tentar dar um passo como esse, seja como uma testemunha de acusação, seja como uma testemunha de defesa, o doutor Emerson muito bem disse, se você é um advogado que vai sentar com a testemunha de defesa e falar para ela mentir, você está, ao meu ver, está cometendo delito, você está incluído no falso testemunho. E você, como advogado que está conversando com uma testemunha de defesa, mas não está falando para ela mentir, você também tem a obrigação de se precaver. Porque uma testemunha, ela pode ser à sua frente uma testemunha de defesa, à frente do réu uma testemunha de defesa, mas ser uma pessoa travestida. E chegar na audiência e falar, não, eu estou falando aqui porque o advogado me disse que eu ia receber não sei o quê.
se você não tomou cuidado de conversar com essa pessoa, gravando, tendo todos os cuidados de gravar áudio, gravar vídeo, fazer o que você puder, não faça. Então, eu digo a mesma coisa em relação ao testemunha de defesa, principalmente nesse caso muito específico que foi trazido, a testemunha de acusação procura o advogado e fala, olha, eu gostaria de dizer que é tudo mentira. Primeiro, procurou onde? Falou como? Falou numa ligação telefônica? Por que você não gravou a ligação telefônica? Ela foi até o teu escritório? Por que você não gravou, então, o momento que ela estava no teu escritório? Não precisa ser uma oitiva. Ela te procurou. Aí você vai perguntar para ela, você está gravando, você vai perguntar para ela, vai dizer, mas a senhora está aqui por quê? Alguém te mandou vir aqui? A senhora foi ameaçada por alguém? Não, eu estou aqui porque é mentira, fulano de tal inventou. Você tem aquilo, você vai formando, mesmo que você não tenha a oitiva dela, porque eu acho muito arriscado, você vai formando os pedacinhos de prova. Até porque, por uma questão estratégica, pode ser interessante você não usar de imediato. Você tem a menina que veio te falar uma coisa, amanhã ela mudou de ideia porque brigou com o cara de novo. E ela resolveu dizer que ele cometeu novamente. Você numa audiência vai dizer, mas peraí, você me procurou. E ela vai dizer, não, não te procurei. Que você tem uma gravação mostrando, não, você me procurou, você disse que era mentira, que na verdade estava com raiva dele, ou qualquer coisa do tipo. Nós, enquanto advogados, não podemos ser idiotas de não tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Desde que eu comecei a fazer investigação, antes de ter o nome de investigação defensiva, mas que eu chamava alguém para ser ouvido, para conversar aqui ou para fazer algum outro documento, eu instalei todo um sistema de monitoramento no meu escritório. Então eu tenho câmera do momento que o cara estacionou o carro até o momento que ele entra na minha sala. Por quê? Porque se ele disser, não, nesse momento, no momento anterior o advogado falou comigo não sei o que, não. Tá aqui, ó, eu tenho todo o seu andamento, da hora que você chegou, da hora que você foi embora. Então esses cuidados nós temos que tomar. Se você quer dar um passo dessa linha tênue, que apesar de nós discordarmos em relação a poder ou não poder, eu não recomendo que se faça uma oitiva nem de testemunha de acusação, nem de testemunha de defesa, desculpa, nem de testemunha de acusação, nem da vítima, por causa desse risco disso virar contra você. Se for fazer, tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Tem que estar totalmente precavido, se possível com testemunhas, se possível com outras pessoas, deixar muito claro na conversa que não houve nenhum tipo de... Porque a pessoa, se ela diz para você e está gravado, não, eu não fui ameaçado, eu não fui coagido, eu não fiz nada, tudo bem, pode ser mentira? Pode ser, mas ela que prova que é mentira então, por que ela disse aquilo naquele momento? Nós temos que tomar esse cuidado. E em relação à segunda pergunta do Rodrigo, uma dica, aí Marlon, tá? Eu não sou um cara que eu crio um auto de investigação defensiva, fica tudo arquivado na pasta do meu cliente. Por que eu não faço? Por uma questão de cuidado, justamente porque eu entendo que a gente não tem que compartilhar absolutamente nada, mas ao mesmo tempo que eu entendo isso, tem juiz maluco para tudo que é tipo no mundo. E para um cara mandar um oficial de justiça vir com a polícia pegar um documento de um cliente, até eu provar que isso não poderia ser usado lá na frente, o Ministério Público já teve acesso, já viu algo que eu não queria que ele visse. Então eu prefiro não documentar desse jeito como um auto de investigação defensiva. Mas um erro que eu já vi advogado cometer, e eu, Marlon, de novo, acho que é um erro, é numerar as páginas. Eu não acho nem que é um problema a pessoa criar um auto, mas numerar as páginas eu acho um erro tremendo. Porque, tudo bem, você não tem a obrigação de compartilhar, ótimo. Aí você junta lá a página 2, a 5, a 10, a 25 e a 150. Você, no mínimo, deu margem à criação de uma narrativa de por que o advogado omitiu aquelas outras provas. Por que ele juntou só essas aqui? Cadê a sequência? Então, acho que um cuidado com isso é bom a gente tomar, né? É verdade, é verdade. Complementando, eu acho... Muito bom, Marlon, muito bom. Eu acho interessante só a documentação, Marlon, por conta dessa cadeia da custódia de prova. Com todo juiz que eu conversei, o que eles mais se preocupam quando o advogado, o defensor vai juntar uma prova, é de como aquela prova foi feita. Porque ele não passou pelo Estado para fazer. Apesar de eles não, assim, às vezes não tomar esse cuidado com o inquérito, né? Tem várias histórias aqui desse tipo, provas que foram de testemunha falando, eu não fui na delegacia e tal, o depoimento dela lá na delegacia escancarado e todo mundo falou, foi um lapso dessa testemunha. Com o advogado eles vão ter esse olhar mais crítico. Então eu acho que pelo menos tudo bem se não formar um caderno, mas a custódia daquela prova específica, ela tem que ser feita certinha, quando foi pedida, onde foi pedida. E com relação às testemunhas, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a testemunha ela sempre é do juízo. Ela é uma testemunha do processo, ela não é do Ministério Público, ela não é da defesa. Inclusive, se o Ministério Público quiser chamar as minhas testemunhas antes, lá no gabinete dele, para saber o que aquela pessoa sabe, ele poderia fazer. Ou através de uma ligação, ele poderia fazer. E aí, eu concordo com vocês em gênero, número e grau. Para fazer isso, você tem que ter todo um aparato.
Advogado tem que estar pronto para gravar qualquer segundo da vida dele. Eu estou andando no mercado, surgiu um flagrante, eu tenho que ter como gravar aquela situação. Alguém ligou no meu telefone, eu tenho que já estar com o meu telefone pronto e preparado para que eu grave todas as ligações que aconteceram. Porque você nunca sabe o que um cliente vai falar. Até para você se resguardar. Olha, de repente o cliente falou que foi você, advogado, que mandou ele buscar droga. E aí você tem toda uma ligação ali mostrando que, opa, não, olha aqui, desde o começo até o final, tá aqui a conversa. E você pode gravar a sua própria conversa. E aí o que eu ouço muito mas eu não tenho onde colocar. Cara, cria um canal no YouTube, coloca os vídeos em privado e sobe todo esse acervo para lá, com a data, o número do processo, o nome do cliente. Você vai ter uma rede pública ali, que você colocou todos os seus vídeos, eles estão privados, ninguém vai ter acesso a isso. E você tem lá dentro toda a documentação disso. Tá? Você pode pagar também o Google Drive, você pode pagar o Vimeo, que é outra ferramenta que você pode subir. Recurso é o que não falta, viu? Recurso tecnológico é o que não falta para documentalizar tudo isso aí. Exatamente. Muito então bom. eu vejo assim, e eu acho que você pode conversar com qualquer testemunha, desde que você ligue para ela e grave desde o primeiro segundo. E avise, olha, fulano de tal, meu nome é Rodrigo, eu sou advogado do Marlon, tô te ligando aqui porque você foi arrolado como testemunha dentro de um processo, e eu gostaria de saber o que o senhor viu, o que o senhor sabe. Esclareço que estou fazendo isso dentro de um auto de investigação defensiva, que essa conversa está sendo gravada. O senhor se sente à vontade de compartilhar comigo as informações? Se ele falar, isso eu vi ontem, uma dica do José de Andrade, estava assistindo a imersão dele, vi ontem, achei muito, muito pertinente. Se a testemunha falar, olha, não, eu não quero contar para você o que eu vi. Tudo bem, por quê? Porque eu sou testemunha da acusação, sou testemunha do Ministério Público. Eu tenho interesse, qualquer coisa que ele fale nesse sentido, eu posso juntar isso depois no processo para pedir pelo menos para que ela seja ouvida como informante. Olha, excelência, a defesa entrou em contato com a testemunha para saber o que ela sabia sobre o processo, para ver o que era relevante ou não, e a própria testemunha informou que ela tem interesse no processo e que ela não poderia me revelar o que ela sabe. Então, eu estou fazendo a contradita da testemunha. Pelo menos para que não seja ouvida como uma testemunha compromissada, para perder um pouco do valor. Muito bom, muito bom. Muito bom, Rodrigo. Eu concordo com esse ponto da documentação, Rodrigo. Eu só não faço um auto de investigação defensiva, mas tem que documentar, tem que tomar cuidado com a cadeia de custódia. Cada prova individualmente tem que ter sua cadeia de custódia bem colocada, porque senão o Ministério, assim como a gente bate na cadeia de custódia do Ministério Público, ele vai bater na nossa também, é natural, né? Inclusive, nós precisamos, no Código de Processo Penal, claro que a investigação criminal defensiva, ela já é realizada e, na verdade, ela já deveria ser realizada há muito tempo, desde sempre, até como uma decorrência dos princípios da ampla defesa, do contraditório, até como uma decorrência dos princípios constitucionais que asseguram a ampla defesa. Agora, o que eu entendo também que nós precisamos para o futuro é regulamentar no próprio Código de Processo Penal, como já tem aí, inclusive, esse debate atual, a investigação criminal defensiva. Não regulamentar para, a partir daí, autorizar, porque já pode ser realizada, mas regulamentar, inclusive, para tornar, digamos, uma defesa cada vez mais, digamos, segura do ponto de vista do que respalda um CPP constitucional, digamos assim, né? O nosso CPP, ele tem que ser moldado numa roupagem constitucional, que ele não tem ainda, né? Sim, com certeza. Eu vejo também a legislação aqui, tem uma legislação do detetive particular, e o provimento 188 te autoriza a utilizar desses profissionais. E aí você vai ver que não precisa de uma regulamentação formal para um detetive particular. Então eu posso nomear, assim como muitas vezes acontece na delegacia, nomeio um escrivão ad hoc, eu posso nomear um funcionário, um estagiário, um outro advogado, como um detetive particular dentro desse auto, né, para que ele faça uma investigação, para que ele vá até um local, para que ele busque uma prova. E aí eu até acho interessante a gente comentar, que foi o que perguntaram aqui ali atrás, que eu vi, que é, por exemplo, eu preciso saber as coordenadas aonde o meu cliente passou. Eu tenho o número do celular e eu preciso saber por onde ele passou. Acessar as informações ali da geolocalização dele. Tem como fazer isso? Tem diversas formas. Uma delas é acessar o Google Maps, se tiver ligado. A gente até mostrou isso numa aula como faz. Se o seu cliente deixa o celular dele ligado com o Google Maps ativado, normalmente isso vem de fábrica no celular, você consegue ver todo o histórico de localização. O iPhone também tem. Se a pessoa deixou ligado o serviço de localização, você consegue, em um local do celular do seu cliente, ver todo o local por onde ele passou. Por que isso é importante? Vamos dizer que seu cliente falou que apanhou da polícia, que a polícia levou ele para o mato e ficou 3 horas com ele, depois foi para a delegacia. Você consegue ter a prova de que isso ocorreu.
né? E às vezes até invalidar todo um processo. Só que se você precisar acessar ou requerer uma diligência, por exemplo, de herb, eu preciso saber qual é a herb daquele celular, ou do celular dos policiais. Preciso pegar a localização do celular dos policiais, a triangulação pelo menos, para saber onde eles estavam em determinada hora. Eu consigo fazer isso? Você vai precisar de uma medida judicial para pedir isso. E aí como eu faço? Vai ter que requerer. Vai ter que requerer para o juiz. Não sei o que vocês entendem disso, né? Dessa possibilidade de fazer provas, até mesmo aquelas que não... Farei isso amanhã. Oi? Farei isso amanhã, inclusive, na audiência. Esse pedido no final da audiência, porque é uma questão, justamente como você disse, de violência policial. Os policiais já mudaram os depoimentos dele em diversas oportunidades aqui, justamente porque a investigação defensiva foi feita e mostrou que, na verdade, o local que foi feita a abordagem pelos policiais é diferente de onde eles disseram que foi feita a abordagem. Então, houve a mudança. Só que, logicamente, que eles mantiveram o resto do depoimento. Com certeza, no final da audiência vai ser pedido para que seja informado os telefones dos policiais e que seja o juiz requeira a triangulação via IRB para a gente saber onde eles estavam naquele momento, porque o meu cliente alega, claro, que foi levado para um canto, que foi espancado, jogado água na quadra e tudo mais, para que eles pudessem dar a versão que foi dada no início. Então, isso aí tem que ser usado com certeza. Inclusive, tem uma questão que é interessante, né? Eu lembro de uma audiência do júri que eu fiz há 2 meses quase, uma audiência do júri, Marlon, em que eu precisava de um documento eu precisava de uma informação, informações específicas do SAMU, né, que é um órgão público, tudo que aqui chama SAMU, não sei qual é o nome que dá aí em cada cidade, mas são aqueles serviços de ambulância, de emergência, né? E eu precisava de informações específicas sobre o atendimento, o nome das pessoas que atenderam, aquelas pessoas que tinham sido baleadas numa situação de confronto, tudo. Eu precisava de uma série de informações de um caso, né, que aqui não há tempo de pormenorizar o que era. Olha só o que disse o juiz. Eu fiz o requerimento ao juiz e o juiz chegou e disse: não, doutor, eu vou negar o seu pedido. O senhor é defensor público. Então, o senhor é que tem que obter essa informação direto nos órgãos. O senhor que peça. Aí eu disse assim: como é que é, meu amigo? Então, eu fiz um pedido muito simples para um juiz determinar que as informações sejam concedidas, que as informações sejam prestadas e que possam constar do processo. E que sejam juntadas no processo. E ele disse que negava porque eu é que tinha que obter, ou seja, o juiz nega um pedido que é crucial para a defesa, é crucial nesse caso, o pedido que eu fiz é muito importante, muito relevante, jogando para a minha atribuição de buscar isso daí. Então veja, como às vezes você vai encontrar algumas pessoas que elas não entendem, elas simplesmente não entendem o que é um processo penal, o que é paridade de armas, o que é a necessidade do equilíbrio, e o que é o papel do próprio magistrado. Então, se é importante para a defesa, o magistrado tem que deferir. Ele tem, não é uma questão, eu vou aqui fazer uma gentileza. Não, doutor. É uma obrigação. É uma obrigação. Se o Ministério Público requisita e consta qualquer documento de qualquer órgão público, eu também tenho direito do mesmo documento. Só que o que ele não sabia é que eu já tinha tentado conseguir essas informações, só que não tinha obtido êxito, né? Porque a pessoa pensa assim, porque é defensor público, o defensor público tem poder de requisição. Não, eu sou defensor de um acusado, aqui eu estou representando um acusado, e é importante para a defesa dele constar essa informação. Então, uma vez por outra, você tem situações desse tipo, era como se chegasse para o Marlon: doutor, o senhor que tem que conseguir isso daí. Não é atribuição minha. O senhor que tem que ir. Rodrigo, você que tem que ir atrás. Você que tem que conseguir isso daí. Então, a gente tem que ampliar a visão do que é defesa, né? Do que é equilíbrio processual. Acabar com essa coisa de, poxa, eu vou negar por negar. Eu não entendi por que negou o pedido. Não tem. Eu já fiz pedidos desse tipo em outras ocasiões e nunca foi negado. Então, nós temos que, inclusive, buscar essa cooperação. Não existe aqui uma ideia de guerra, de adversidade, a não ser aparente, né? Exato. E aí nós sofremos muito com isso. Vou encaixar com 2 pontos rapidinhos aqui.
Marlon, só para esclarecer, esse número que eu fixei aqui embaixo é um procedimento do Lula, é um processo do Lula, tá? Que ele pediu no TRF3, a defesa dele, inclusive falando sobre investigação defensiva. Para quem quer fazer, ele é importantíssima a leitura. E lá no TRF3, ele teve que entrar com uma ação civil para pedir acesso a provas que não queriam dar. Acesso a algo, por exemplo, eu quero ter acesso a herb. E o juiz falava, não, você tem que pedir, mas eu não posso pedir, porque tem sigilo. E aí, como advogado, ele não poderia. E aí o Lula, nesse processo aqui, a defesa do Lula, né, ela pede para, no civil, faz uma cautelar para uma produção de provas e pede acesso. E é interessante essa decisão, porque ela fala que a defesa tem o direito, sim, de fazer esses pedidos e conseguir acesso a essas diligências que seriam, por vezes, negadas ali, como o doutor está explicando aqui. E muitas delas, porque a gente não tem como. Eu vou numa loja e peço uma filmagem. Se o proprietário da loja fala, não, a filmagem é minha, eu não vou te fornecer. Tudo bem, eu vou ter que entrar com uma medida judicial para que aquilo seja fornecido. Senão não tem como. E o outro ponto que eu queria tocar, que é muito importante, é do geofencing, que é a possibilidade que está se discutindo no caso da Marielle, e me parece que foi inclusive aceito, da última vez que eu tinha olhado, que foi o pedido do Ministério Público para que o Google e o Facebook fornecessem as informações de todas as pessoas que passaram por uma determinada rua, todas as pessoas que acessaram determinados sites e que estavam em determinada localidade, através da geolocalização que eles têm. Isso foi chamado de geofacing. Eles pediram todas as informações das pessoas que passaram por um determinado local, que são pessoas indeterminadas. Isso está em discussão no STJ, se isso pode ou não pode. O Google e o Facebook, eles entraram com recurso, isso está no STF para ser discutido, porque eles não querem fornecer essa informação, mas me parece, até a última vez que eu tinha olhado, que o STJ deferiu, no prazo de 2 anos, para que eles soubessem todo mundo que passou naquele determinado local. Por que eu estou falando isso? Porque olha que interessante, entrando na paridade de armas, que o Dr. Emerson muito bem colocou aqui pra gente, se o Ministério Público pode pedir o geofacing, ele tem essa abertura total, por que eu, defesa, não poderia? Então eu posso utilizar dessa decisão para pedir uma prova. Que nem o colega que estava perguntando, como é que eu sei a localização? Eu posso pedir informação, inclusive, para o Google. Quero saber as pessoas que passaram, qual foi o número de celular, qual foi o ID, qual foi o perfil das pessoas que passaram nesse local. Se tiver acionado esse dispositivo de localização, e normalmente eles estão, porque ele já vem de fábrica assim, você vai conseguir ter acesso a isso. Claro que vai ser uma luta, não vai ser fácil. Mas é só uma ideia, o Dr. Emerson falando, eu lembrei desse caso da Marielle, até procurei ele aqui, depois vocês pesquisam. Só colocar geofencing, tá? Com E, F-E-N-C-I-N-G. Muito bom. Eu mesmo vou anotar isso aí depois, quando terminar aqui. Estou pegando dicas aí com você, viu? Que isso? Estou pegando... o bom desse debate é que você... Poxa, que legal, meu irmão! Você vai só pensando assim, quando terminar, eu vou anotar aqui para depois... Muito bom mesmo, né? Essa troca de conhecimento. Show de bola. Marlon, quer comentar alguma coisa? O tamanho do risco à privacidade individual que gera uma possibilidade do Ministério Público pegar todas as pessoas que passaram por ali durante um período de tempo, colocar num processo que às vezes tem um grau de publicidade, e aí o marido disse para a esposa que estava em tal lugar, mas vai aparecer naquele processo que ele estava ali, e quando a imprensa tiver acesso àquele negócio, vai aparecer o nome do cara no nome de alguém ali. Isso é um risco do tamanho do mundo, hein, cara? Mas é bom a gente uma questão de... Isso é uma questão, viu, Marlon? É como eu sempre digo, aí você vai ter que entrar na questão de colisão de direitos fundamentais, né? Porque a direito aí da vítima, da família da vítima, que quer a identificação, né, da sociedade, que quer a identificação dos autores, os direitos individuais das pessoas que podem ser atingidas com as medidas. É uma questão, por isso que é bem delicada essa questão, né, que foi levantada aí. Exato. A nova LGPD, então... Mas a justificativa deles é que, primeiro, você dá autorização para que o Google, o Facebook tenha acesso a esses dados, quando você aceita os termos ali, você não lê, mas você dá autorização para eles terem acesso a tudo isso. E a segunda é que ali seria um local público, né? Então as pessoas que passaram ali não teriam essa privacidade resguardada, porque o local seria público, é uma via pública. Agora, o site que a pessoa entrou, aí talvez já não seja um ambiente público, né? Mas enfim, foi autorizado ali. Bom, a gente chegou aqui da Marielle, aqui ele está sendo discutido e tem esse recurso. Muito interessante, está na STJ. Tem até eu vou mandar para você depois, Marlon, um pedacinho. Eu coloco no Stories, do Sebastião ficando muito bravo com isso, ele falando que não tinha civil, 2 anos, não tem justificativa nenhuma para esse prazo. É bem interessante. Depois eu coloco aqui para todo mundo ver.
Pessoal, quero agradecer muito ao Dr. Emerson aqui. Antes disso, convidar vocês para participar hoje, 8h45 da nossa aula. A gente vai começar o curso de execução penal no criminal na prática. Se você assistir ao vivo, você consegue assistir de forma gratuita com a gente grava a aula ao vivo lá pelo YouTube do Criminal na Prática, tá? A gente vai começar o tema execução penal. Dito isso, quero agradecer muito ao Dr. Emerson aqui. Eu não quero tomar muito do tempo dele, eu sei que está muito corrido ali, ele até avisou a gente antes. Doutor, muito obrigado. Com certeza, se o senhor quiser aqui, não vai ser a última vez. Vamos convidá-lo para voltar aqui para falar de outros temas. Foi muito, muito legal aqui para a gente. Quero agradecer muito a sua presença e vou deixar aí as considerações finais para que o doutor possa fazer aí, falar das suas mídias sociais. Vou até colocar aqui para o pessoal poder acompanhar e seguir também. Inclusive, pessoal, quem ainda não seguiu, deixa eu só achar minha mãozinha aqui. Aqui em cima, ó, tem um botãozinho, que para quem está agora ao vivo no Instagram, clica aqui e siga o Dr. Emerson ali, que eu vou colocar o Instagram dele aqui também para vocês e já já a gente fala. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Rodrigo, eu que agradeço, eu que me sinto muito honrado, muito feliz com o convite. E eu tive a oportunidade, apareceu até a foto do meu cachorro aí. E eu tive a oportunidade de aprender muito, mais uma vez com o Marlon, que é uma pessoa que eu admiro muito, um advogado criminalista que eu chamo de advogado criminalista dinâmico, né? Porque tem um defensor público estático, tem um defensor público dinâmico. Tem um advogado criminalista estático, tem um advogado criminalista dinâmico. Então, eu parabenizo, Marlon, por você ser essa pessoa que procura ser um advogado criminalista cada vez mais dinâmico e toda a contribuição que você vem dando aí, prestando aí para todos que militam na prática criminal. E, Rodrigo, parabenizar a você também, especialmente a você, pelo canal, informações riquíssimas. Aprendi muito, viu? Aprendi muito nesse debate e, com certeza, não precisa nem me convidar. Eu mesmo me convido aqui, já me coloco à disposição para fazer novamente um podcast futuramente com vocês sobre outro tema. Muito honrado, muito feliz e vamos buscar, sempre todos nós, né? Buscar a cooperação, né? A cooperação, eu sempre digo, às vezes você quer, num processo penal, fazer do processo penal, do sistema criminal, uma guerra. Eu acho que todos nós queremos justiça, né? A advocacia criminal, a defensoria pública, a defesa criminal, onde nós estamos situados, né? Todos nós, assim como o MP, assim como o Poder Judiciário, assim como a polícia, todos nós queremos cooperação e, ao final, decisões justas, né? Justiça. Forte abraço a todos, muito honrado. Meu canal aí, o Emerson Castelo Branco, ficarei honrado se você nos seguir lá. Obrigado. Show de bola, pessoal. Para quem ainda não segue, Emerson Castelo Branco, tá? Para quem tá ouvindo a gente aí no Spotify, só você pesquisar que você vai achar Dr. Emerson lá. Dr. Marlon, também muito obrigado aí pela presença e amanhã a gente volta. Valeu, Marlon. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.